Bom, saudações a todos, aqui é o Batista mais uma vez, do canal Viver na Chapada. E o próximo vídeo eu vou fazer aqui dentro da minha casa. Mas como vocês podem ver, a casa está meio bagunçada ainda, né? Na verdade está totalmente bagunçada. Porque, como eu falei nos meus vídeos ali, cadê os pedreiros, cadê os eletricistas, cadê os pintores? Porque eu lhes garanto que é mais fácil ganhar na loteria do que achar alguém aqui, algum profissional bom. Eu achei um profissional bom e ele começou a fazer o piso aqui da casa. Ele passou a primeira camada, agora ele vai passar uma outra camada de acrílica e depois vai fazer uma pintura. A parede eu vou pintar de branco. Aqui é a bateria, porque é a placa solar. Esse próximo vídeo eu vou fazer agora aqui. Aqui é o meu sofá, e etc. Então vamos lá, pom, pom, pom. Bom, então pessoal, cadê a... Assim, vamos lá então. Bom, então pessoal, saudações. Vamos começar esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre a experiência que eu tenho com cooperativas. Porque eu fui diretor de 2 cooperativas lá nos anos 90. Então, a experiência que isso me trouxe foram 2 tipos de experiências. O primeiro, a experiência de administração de pessoal, administração de empresas e etc. E a segunda experiência que eu peguei eu vou falar no final deste vídeo. Mas o que acontece então? Eu não vou contar a história de como é que eu fui parar nessas cooperativas, porque daí o vídeo fica muito longo. As pessoas que forem morar aqui, eu provavelmente vou relatar essa história ainda. Mas o que acontece então? Eu acho que vocês devem ter prestado atenção nos meus outros vídeos, que o veículo que eu uso para me locomover aqui dentro da cidade é uma moto, com um baúzinho do lado. Poxa vida, eu fui diretor de 2 cooperativas e não tenho picape. Porque todo diretor de cooperativa, a primeira coisa, com o primeiro salário que ganha, e com a propina, obviamente, ele compra uma picape ou um carro bom de luxo. E eu estou com uma moto. Isso significa, então, que eu não me corrompi no tempo que eu fui diretor dessas 2 cooperativas. E é por isso que eu continuo ainda, não na pobreza, mas com certeza eu não enriquei. Mas o que acontece? Então vamos lá com a história dessas 2 cooperativas. Quando eu entrei, a primeira cooperativa, eu fui indicado, foi sugerido o meu nome através de um conhecido meu que era diretor de uma cooperativa já, dessa cooperativa, e ele sugeriu o meu nome para ser um dos diretores, e obviamente que eu aceitei, porque o salário era muito bom. O diretor de cooperativa nos anos 90 ganhava muito bem. Aí eu aceitei, e fui lá, fiz o teste, me cadastrei, etc. Só que depois de alguns meses lá dentro, eu descobri uma coisa muito interessante. Eram 10 diretores que tinham nessa cooperativa, porque quanto mais diretor tem, mais cooperados e mais empresas são captadas para aumentar o lucro da cooperativa. Então essa cooperativa tinha 10 diretores, sendo eu o último. E aí depois de alguns meses, eu percebi uma coisa muito interessante, já que eu ficava lá no escritório da administração ou fazendo visita nas empresas. Eu descobri que alguns diretores dessa cooperativa faziam 2 notas fiscais. A nota fiscal que eles recebiam lá das empresas que eles prestavam serviços, que essa cooperativa prestava serviço, e na hora de apresentar o lucro para os cooperados, eles faziam uma outra nota fiscal fria, com um valor muito mais reduzido, para roubar o dinheiro dos cooperados. Outra coisa que eles faziam também, isso é muito comum em cooperativas, eu vou citar no final desse vídeo. Os diretores de cooperativas que são corruptos, eles fazem alguma maracutaia com os gerentes das indústrias que eles prestam serviços, porque aí a cooperativa vai nessa indústria, seja lá onde for, e apresenta um valor. Mas como o gerente de recursos humanos ou de gastos, ou seja lá o que for, quer ganhar a propina também da própria empresa que trabalha, então eles fazem uma proposta para os diretores da cooperativa, aumentarem aí 3, 5% o valor
que a cooperativa vai cobrar dessa empresa para prestar o serviço, por 5% o gerente da empresa embolsar. Ou o diretor da cooperativa faz isso, ou então não consegue entrar nessa empresa para prestar serviço. E com certeza que a maioria das cooperativas, 95% das cooperativas fazem isso. E aí quando os diretores das cooperativas percebem que os próprios gerentes das empresas são corruptos, aí eles também começam a se corromper. Aí existem 3 tipos de nota fiscal no final da história. A nota fiscal que os gerentes das empresas dão para o diretor da cooperativa com 5% a mais, e aí o gerente da empresa fica com 5% de comissão, ou às vezes até mais do que isso. Aí depois tem a segunda nota fiscal que os diretores da cooperativa fazem falsificado para apresentar para os cooperados, para roubar os cooperados. Aí fica um negócio sem fim, é um roubo sem fim das cooperativas. Aí nessa primeira cooperativa, acho que depois de um ano, um pouco mais de um ano, eu descobri essa maracutaia. Só que o que me chateou muito é porque eu não fazia parte dessa maracutaia, então o pessoal começou a reclamar de mim. Poxa vida, fazer reclamações contra mim, aliás. Poxa vida, nós estamos deixando de pegar a empresa porque você está sendo muito bonzinho. Você tem que se submeter a esse tipo de coisa para o nosso bem. Poxa, agora quer dizer que roubar agora os outros, agora roubar os cooperados e roubar o dono da empresa agora é bom? Isso para mim é uma coisa demoníaca. Porque naquele tempo eu já era um guerreiro nazareno. Eu ainda era um discípulo, ainda no começo do caminhar da senda da evolução espiritual, mas eu já era um discípulo espiritual. Então com certeza eu não ia me corromper. E aí chegou, depois de um tempo, eles começaram, os outros diretores começaram a fazer uma pressão muito grande em cima de mim, e eu falei que eu não ia me corromper de jeito nenhum. Poxa, pode esquecer um negócio desse, eu não vou. Aí eu fui demitido da cooperativa. Essa cooperativa, como ficava num prédio, a minha entrada foi proibida na portaria, eu não tive acesso a nada de documento, de nada, e aí uma coisa interessante, a cooperativa não pode despedir o cooperado, porque o cooperado é dono da cooperativa. Mas com certeza não nessa cooperativa. E uma cooperativa grande ainda por cima. Mais de 400 cooperados. Isso naquela época. Agora com certeza pode ser que tenha mais. Porque nessa cooperativa tinha um político. Mas eu não posso citar o nome desse vigarista. Então com certeza quando tem politicagem no meio, que diga-se de passagem o que acontece com as ONGs, mas eu não vou citar esse tipo de coisa agora porque não vem ao caso. Então essa foi a primeira cooperativa. Eu acabei sendo expulso da cooperativa como se isso fosse possível. Mas eu fiz um bom currículo naquela cooperativa lá, porque eu sou um bom administrador. Eu fui treinado no Exército para ser administrador territorial. Então isso significa que eu administro bem as coisas. E como eu sou honesto, então a coisa funciona bem. Porque a coisa desonesta é que desanda com o tempo. Então comigo não desanda. Mas daí o que acontece? Eu fui demitido dessa cooperativa, como se fosse possível, e poxa, como eu gostei do salário, o salário de um diretor de cooperativa é muito bom. Aí eu comecei a procurar em outras cooperativas e achei outra cooperativa também. Uma cooperativa um pouco menor, mas ainda com uma quantidade de cooperados muito boa. O salário não era tão bom como desse da primeira cooperativa, mas com certeza eu gostava de conversar, de fazer visitas nas empresas. Eu gosto de administrar, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de passear. E aí eu fui ser diretor dessa segunda cooperativa, e nessa segunda cooperativa acontecia a mesma coisa da primeira. Eu nem vou repetir a história. Só que nessa segunda cooperativa aconteceu uma coisa muito triste. Eu acabei brigando com eles, porque eles eram mais corruptos do que os primeiros, porque como eles tinham poucos cooperados, então eles tinham que explorar os cooperados de qualquer maneira possível. E aí eu descobri também nessa cooperativa essas maracutaias de várias notas fiscais diferentes entre o diretor da empresa com o diretor de cooperativa, porque 95% das cooperativas fazem isso com as empresas que prestam serviços. E 95% das cooperativas fazem outra nota fiscal para apresentar para os cooperados, para roubar o dinheiro dos cooperados. E aí eu acabei sendo expulso dessa cooperativa também, porque eu não queria me submeter a esse tipo de coisa, porque eu até posso ir para o inferno, mas não será por dinheiro. Mas isso aí eu vou explicar em outro vídeo. Não, mas minto, vão lá no comando da PM de Palmas, no Tocantins, e peçam para o Tenente Coronel Alecrim os filmes que eu protocolei o nome dele, eu colocando a bandidagem para correr.
porque onde eu moro não tem bandido. Então, como que se onde eu moro não tem bandido, porque eu coloco eles para correr, vocês acham que eu vou virar um bandido? É óbvio que não. Então eu saí dessa segunda cooperativa, porque eu também fui expulso. Mas nessa cooperativa eu acabei recebendo lá aquele valor lá que cada cooperado dá para entrar lá, que eu não me lembro agora o nome, porque isso já fazem mais de 25 anos, 27 anos disso. Não me lembro o nome agora. Mas eu estou lá em casa, um belo de um dia, e chega um cooperado, que eu frequentava a casa dele, e ele me aparece com uma nota fiscal e com atas de reuniões e notas fiscais com datas posteriores à minha expulsão dessa cooperativa, e o meu nome estava lá em diversas atas. Poxa vida, mas que negócio, eu já tinha sido expulso dessa cooperativa nesse dia. Muito tempo, meses antes eu já tinha sido expulso, quer dizer que ele estava falsificando a minha assinatura para fazer o que exatamente nessas reuniões? Aí eu fui na delegacia e entrei com um processo de estelionato contra essa cooperativa, que é uma das... não, eu acho que agora também ela é grande, porque ela tem um outro político, sempre tem político. ONG e cooperativas que são muito grandes ou de médio tamanho, sempre tem um político no meio. O político gosta de roubar, poxa vida, acho que até a mãe. Aí eu fui na delegacia e prestei uma queixa de estelionato contra essa segunda cooperativa que eu fui diretor, porque eles estavam falsificando a minha assinatura, sabe-se lá para quê. E aí o que acontece? Eu fui na delegacia, fiz o exame grafoscológico, sei lá o nome que é esse negócio, e foi constatado que a minha assinatura era falsa. Aí eu contratei um advogado para entrar com processo contra essa cooperativa por estelionato. O advogado foi lá e até hoje essa investigação está sob segredo de justiça. Poxa vida, o que tem a ver um estelionato de uma falsificação da minha assinatura para ir para segredo de justiça? É porque tinha um político lá no meio. E esse político era prefeito de uma cidade do interior, de uma cidade grande do interior do estado de São Paulo. Ele é que coordenava esse grupo, desses diretores, só que eu não sabia quando eu entrei lá. E é óbvio que onde tem político só pode ter maracutaia e roubalheira. E até hoje são essas duas experiências que eu tenho em cooperativa. Poxa vida, então, se a minha experiência com cooperativas é totalmente, poxa vida, muito triste, porque as cooperativas, 95% das cooperativas que existem no Brasil são corruptas. Tudo isso que eu falei para vocês, 95% das cooperativas fazem. Então vocês acham que eu vou aceitar qualquer pessoa aqui do meu lado? Vou aceitar corruptos, vou aceitar políticos, vou aceitar putas, vou aceitar ladrões aqui do meu lado? Poxa vida, eu já cansei a minha vida toda eu fiquei aguentando essa gente. E depois que eu aposentei, eu levantei as mãos para o céu e agradeci, que agora eu não vou ser obrigado mais a aguentar essa gente. Então, é por isso, esse é um dos motivos do que eu sou muito rigoroso na seleção do pessoal que vai comprar a propriedade aqui. Porque eu volto a dizer para vocês, se vocês só tiverem o dinheiro para me oferecer, vocês não têm nada que me interesse. Porque se eu quisesse dinheiro, eu estava com picape na minha porta. Essa casa que já estava construída, eu tinha ficado como diretor de cooperativa até o dia de hoje. Não, hoje não, porque eu já estou com quase 70 anos. Eu já teria me aposentado. Mas eu teria me aposentado com um salário de 50 salários mínimos. E não com um salário mínimo e meio, que eu sou aposentado hoje. Bom, então é isso. Essa é a primeira parte desse vídeo, em que eu vou dizer das minhas experiências com cooperativas e condomínios. Até lá, então.